comigo, amém? Amém, aleluia. Boa noite, igreja, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Se você está feliz, dá um glória a Deus aí bem alto. Eu estou muito feliz, essa época não tem como não estar feliz, né? A minha única tristeza é que eu já vi a balança e de quarta-feira para cá já ganhei uns quilos já. Complicado. Mas 2026 está aí, a gente tenta de novo, correto? Amém? Porque tem ano novo ainda chegando, então a gente não começa ainda as mudanças, né, nessa semana. Que tem ano novo ainda, muita coisa para comer, muita rabanada, né? Aleluia, Deus é bom. Mas eu estou muito feliz em poder compartilhar a palavra nessa noite, nosso último domingo do ano, e eu confesso que eu fiquei tentado, né, a falar a respeito dos desafios que tivemos no ano de 2025, né, e certamente da esperança que temos em 2026, daquilo que Deus estará fazendo em nossas vidas. Eu fiquei tentado a falar sobre as resoluções, o próximo ano e diversos assuntos. Mas desde o momento onde eu recebi a notícia que estaria trazendo a palavra nesse culto, o Espírito Santo de Deus ele começou a falar muito comigo a respeito do texto que está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 8 em diante. E aí, como Jesus, né, ele é mestre nas jesuicidência, como a gente gosta de falar no meio do evangélico, né, o Amorim pregou hoje, né, Lucas capítulo 2, indo até o versículo 7, né, falando sobre o caminho ali, né, da trajetória, né, dos pais de Jesus até o seu nascimento ali. E hoje eu quero compartilhar do versículo 8 em diante. Por que eu quero estar falando nessa noite sobre o nascimento de Jesus? Eu quero estar falando nessa noite a respeito, né, da importância, né, de celebrarmos esse nascimento. Quarta-feira, né, e quinta, nós estávamos celebrando ali o Natal, né, na quarta-feira, no dia 24. Né, as pessoas já começam a desejar Feliz Natal. E o Natal é sempre uma data muito especial. É uma data que sempre me alegra muito em participar. É uma data onde eu sempre observo no detalhe quão bom é quando Jesus está sendo centralizado. Né, eu compartilhei isso num futebol que a gente joga, né, todo dia 25, lá da família. E aí pediram para eu trazer uma palavra rápida. E eu compartilhei algo. No Natal é a data onde as famílias estão reunidas, onde nós vemos alegria, onde nós vemos paz, nós vemos fartura nas mesas, onde quem não tem uma família geralmente tem um amigo que o chama para ninguém ficar sozinho, certo ou não? O Natal tem essa magia. Mas essa magia, ela não acontece simplesmente por uma data bonita. Essa magia, porque no Natal, Jesus é centralizado e lembrado. E Jesus, quando é centralizado, Jesus, quando é notado, Jesus, quando ele é lembrado, a paz, a alegria, a justiça, o amor reina sobre os nossos corações. E o meu desejo sempre é que o Natal não seja apenas no dia 25. Que esse sentimento do Natal não seja apenas no dia 25, mas seja durante todo o ano. Que durante todo o ano você se reúna com a sua família. Que durante todo o ano você se reúna com seus amigos, sabe? Num ambiente de alegria, num ambiente de compartilhamento, num ambiente de paz, num ambiente de abraços, num ambiente sadio. Esse tem que ser o nosso desejo. Não apenas numa data, gente. Mas precisamos compartilhar desse sentimento todo ano. Mas para que isso aconteça, é necessário que Jesus nasça em nossos corações no dia 25, no dia 26, no dia 28, hoje, e nos outros dias do ano. E sabe, é muito interessante porque durante muitos anos, né, muitas igrejas, muitos crentes, eles evitavam comemorar o Natal. Muitas famílias, né, elas evitavam fazer uma ceia, colocar uma árvore, né, de Natal e fazer algumas coisas do tipo. Não sei se você já viveu essa realidade. Alguém viveu? Eu vivi essa realidade. Né? Chegava Natal, não vai ter nada, nenhuma árvorezinha. Não tem. Não comemoramos Natal porque Jesus não nasceu no dia 25. Quem já ouviu falar disso? Jesus não nasceu no dia 25. E sabe, isso daí é um pensamento muito complicado. E eu não vou usar a palavra que eu estava pensando, porque senão vai ficar pesado demais. Mas não é tão inteligente pensarmos dessa maneira. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar um pouco a teologia, a história da igreja,
Muitas pessoas falam, não, dia 25 foi instituído lá em Constantino, né, onde eles estipularam ali o dia 25, uma data completamente comercial, era uma data que já adorava assim, outro Deus, e aí só colocaram ali o nascimento de Jesus. Só que quando você estuda um pouco da história, antes de Constantino, lá para os anos 150 e 200, a igreja primitiva, os pais da igreja, já celebravam o nascimento de Jesus em algumas datas. Então, essa celebração, né, do nascimento de Jesus não é algo que vem de uma religiosidade, ou de Constantino, ou de uma hierarquia de poder. Não. A celebração do nascimento de Cristo sempre foi algo tratado com seriedade e com importância. Sempre foi importante celebrar, o nascimento de Cristo. E por que isso é importante, gente? A gente não precisa ficar se pegando numa data. Ah, mas eu não sei, Jesus nasceu mesmo no dia 25? Será que, se você for ver nos estudos, há linhas teológicas que apontam devido tempo e etc., que Jesus nasceu entre abril e junho. Tem outras linhas que falam que ele nasceu entre setembro e outubro. Mas o grande lance da história não é a data em si, mas é o evento, é o acontecimento. O importante é Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo veio à terra. O Deus Filho veio à terra para trazer salvação e restauração para toda a humanidade. É isso que eu tenho que me apegar. Porque, exemplo, já aconteceu isso comigo, 13 anos de casado que eu completei, alguns dias atrás, dia 14 de dezembro, não podemos esquecer. Mas já houve datas onde no dia 14 eu estava trabalhando. Então a gente falou, não, você está trabalhando, eu também estou trabalhando, dia tal a gente comemora. O fato de ter mudado a data não invalidou a celebração do meu casamento, amém? Porque o importante é o quê? É o evento, é a aliança, é o casamento. Um outro exemplo muito claro. Quando a gente vai celebrar a Páscoa, qual é a data oficial da Páscoa, gente? Não tem uma data. Por quê? Porque quando a gente vê o evento da Páscoa, o calendário judaico é lunário e o nosso é solar. Então as datas elas vão variando. Então tem época que a Páscoa acontece, sei lá, em abril, no dia tal. Tem outras épocas que acontece no final, no início. Mas a grande importância é o quê? Celebrarmos a Páscoa, a ressurreição. Então por que eu estou trazendo já esse entendimento? Eu não preciso ficar preso. Se foi mesmo no dia 25, se não foi. Se essa data é uma data onde Jesus é lembrado e celebrado em todo o mundo, então vamos juntos também celebrar o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos celebrar, a grandiosidade desse feito, onde Jesus nasceu. E nasceu com um propósito muito bem definido, trazer restauração, trazer salvação para a humanidade, nos reconectar com Deus. Então, falar sobre o nascimento de Cristo é algo muito importante, gente. Sabe por quê? Porque esse é um dos eventos mais importantes da história. Dentro da fé cristã, nós temos como o ápice de tudo a ressurreição, onde tem uma importância gigante. Mas a ressurreição, ela está conectada ao nascimento, à encarnação. Quando eu digo a encarnação é que, lá em João, capítulo 1, versículo 4, se puder o painel, me ajude aí. João, capítulo 1, versículo 4. Pode voltar. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que nós estamos falando aqui. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós falamos sobre o nascimento de Jesus, nós estamos falando de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que encarnou, que se tornou homem.
e habitou entre nós. Ele não escolheu apenas uma visita, gente. Ele escolheu habitar entre nós com um propósito de servir, um propósito de redenção, um propósito de transformar a nossa vida. N.T. Wright, um grande pastor e teólogo, ele diz que o nascimento de Jesus é o início da nova criação. Isso porque a criação ela se corrompe por meio do pecado e através de Jesus. O seu nascimento, né, o momento ali onde ele nasce, onde ele encarna, aquilo ali, naquele momento ali, uma nova criação surge. O nascimento, então, ele aponta para a cruz. A cruz aponta para a ressurreição. E tudo isso aponta para a sua segunda vinda. É uma conexão. Então, muitas pessoas gostam, né, de dar um total valor à Páscoa e à ressurreição. E isso é fundamental. É a base do evangelho que nós cremos. Mas nós não podemos negligenciar o nascimento de Cristo. Porque tem um peso tão grande. Agostinho de Hipona, no seu sermão de Natal, ele diz que Jesus, ele nasceu para que pudéssemos renascer. Porque a humanidade, ela estava destinada à morte, igreja. E o nascimento de Cristo inaugura a cura da natureza humana. Com isso, nós temos que celebrar a Jesus. Com isso, nós temos que celebrar o nascimento de Cristo. O Natal, ele tem que ter esse... o objetivo final de celebrar o nome de Jesus. É bom demais comer na ceia de Natal. É bom demais trocar presentes, participar de um amigo oculto. O problema é quando você participa de 5, 10, aí vai o dinheiro todo. Mas, é muito bom todo esse clima. Mas o mais importante do Natal é lembrarmos do nascimento de Jesus. Por que isso? Porque Jesus nasceu. E quando Jesus nasce, assim também nasce a esperança em nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 2, do versículo 10 ao 14. Lucas capítulo 2, do versículo 10 ao 14. Esse texto é um texto muito incrível. É um texto que me toca demais. Vamos ler, na verdade, do versículo 8, tá? Vamos ler do versículo 8 até o 14. Daqui a pouco a gente vai comentando sobre o texto. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor lhe apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia! Esse texto aqui é um texto muito rico, muito precioso, igreja. Porque quando nós começamos aqui a leitura, nós já compreendemos algo. Quando o anjo aparece para anunciar o nascimento de Jesus, ele está anunciando, gente, o nascimento do Rei dos Reis. Ele está anunciando o nascimento do Deus Filho que encarnou, que virou o homem. E ele era 100% homem, 100% Deus. Aquele anúncio era de uma grandeza absurda. E na lógica humana, o que deveria ser feito? Uma pessoa tão importante, uma pessoa, com um peso tão grande, deveria ser apresentado para os maiorais, nos grandes palácios,
para as pessoas importantes daquela região. Mas o evangelho, ele é subversivo. Ele vem para ir contra a lógica do mundo. A ponto as primeiras pessoas, ao ouvirem o anúncio do nascimento de Jesus, eram pastores, que naquela época eram homens marginalizados, poucos apreciados, porque viviam com bicho, para cima e para baixo, longe, sabe, das pessoas. Segundo a história, a fama dos pastores não era boa, por causa do seu odor, ficar o tempo inteiro com bicho. Eles viviam para cima e para baixo com os animais. Muitos tinham a fama de ladrão, porque eles paravam em algumas aldeias, em alguns locais, e pegavam fruta, alguma coisa assim. Então, aqueles pastores daquela época não tinham uma boa fama. Eram pessoas consideradas impuras pela sociedade. Eram pessoas marginalizadas. E olha que detalhe incrível. Mesmo sendo um tipo de gente dessa forma, o Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele vem para quebrar a lógica humana. O Rei Glorioso, ele não nasce num palácio. O Rei Glorioso não nasce num berço de ouro. Ele nasce numa manjedoura, ao redor de animais, possivelmente fedendo. Mas é aquele homem. Ele nasce num lugar simples, se apresentando aos excluídos, quebrando a lógica humana de poder. Porque o evangelho, ele se apresenta para os que estão na margem mesmo, para aqueles que não têm nada para oferecer, para aqueles que muitos na sociedade viram as costas. É para esses que Jesus vem e se apresenta. Jesus se apresenta para aquela mulher, sabe, que muitas pessoas olham e não dão nada. Jesus se apresenta para aquelas famílias que as pessoas olham e não veem nenhum valor. São para essas pessoas no qual Jesus se revela. O Deus Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, poderia escolher vir de uma maneira pomposa e gloriosa, cheio de riquezas. Mas ele vem para quebrar a lógica humana. O evangelho se apresenta inicialmente para aqueles que estão à margem de tudo. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, ficamos olhando, observando, e às vezes até mesmo nos comparando, como igreja, como famílias, como pessoas. Ah, mas olha só a minha vida, eu não tenho isso. Olha só, eu não consegui conquistar tantas coisas. Eu moro em determinado local. Jesus, ele veio para você e para mim. Independente de quem somos, independente de onde moramos, independente de nada. Jesus, ele se apresenta para pessoas como eu, como você. Só que o texto, ele vai ficando cada vez mais profundo. E aí nós continuamos a leitura no versículo 10. A primeira palavra do anjo para eles, para aqueles pastores, que viviam possivelmente com medo, que viviam, sabe, se sentindo abaixo, com a moral abaixo das outras pessoas. Aquele anjo chega para aqueles homens e fala: não tenha medo. Essa não é uma palavra apenas bonita, para se encaixar perfeitamente na retórica do texto. Mas essa palavra, ela se encaixa na vida daqueles homens, arrancando todo medo, arrancando todo sentimento de ansiedade, arrancando todo sentimento, sabe, de inferioridade. E aquele anjo diz para eles: ei, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu. Há esperança para vocês, há novidade de vida para vocês, e essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para a sua vida. Não tenha medo, não importa se estamos no final do ano, não importa se estamos entrando no início do ano, não tenha medo, Jesus nasceu. A esperança para você, a esperança para sua família, a esperança para o teu filho, a esperança para a tua filha, a esperança. O anjo chega para eles e fala: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas, de grande alegria. Se há algo que pode roubar a nossa alegria, é a ansiedade.
é a dúvida, é a angústia, é o medo. Sentimentos que roubam a nossa paz, igreja. Que nos impedem de viver uma vida abundante e plena. Só que quando nós vivemos dessa forma, nós esquecemos que existe um Deus. Que a Bíblia diz que Ele é imutável. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É um Deus que cuidou de você no passado. É um Deus que cuida de você hoje. E é um Deus que vai cuidar de você lá na frente. É um Deus que cuidou de você nos anos anteriores. É um Deus que cuidou em 2025. E é um Deus que vai continuar cuidando em 2026. Então não ande ansioso, ansiosa por coisa alguma. Sabe por quê? Jesus nasceu, e com Ele a esperança, e com Ele a segurança, e com Ele a certeza, porque Ele está com você. Ele nasce, e é conhecido como Emanuel. Deus o quê? Deus conosco. Você não está sozinho. Existe Jesus. Existe Deus, o Espírito Santo, com você em todos os momentos. É interessante que quando eu vejo esse texto, eu me lembro muito em outros momentos na Bíblia. Quando você vai ver Josué, no encontro que ele tem ali também. E aí, Josué capítulo 1, versículo 9, não precisa colocar no painel. Deus fala com ele, o anjo ele fala com ele, não te mandei eu. Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas. Aí você vai ver com Gideão, lá em Gideão, em Juízes, capítulo 6, versículo 23, porém o Senhor lhe disse, a paz seja contigo, não temas. Quando Maria, ela escuta a respeito do nascimento de Jesus, disse-lhe o anjo, não temas, Maria. Ou Zacarias, que estava ali aflito, o anjo aparece para ele e fala, não temas. Ou Moisés, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13, não temas, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Olha só essa palavra. O Abraão que ouviu, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, não temas. Essa palavra é para você nessa noite. Não tenha medo, não temas, não importa a circunstância, não importa o que está diante de você, não importa os problemas que têm tirado o seu sono, não importa as situações que têm feito cair lágrimas e lágrimas todos os dias. Entenda uma coisa, não temas. Existe um Deus que está com você. Existe um Deus que continua cuidando de você. Existe um Deus que olha para o teu presente e também olha para o teu futuro. Existe uma palavra de Deus, de encorajamento para a minha e para a sua vida, diante dos medos, das situações, das adversidades que apresentam a vida. E diante de qualquer for a situação, você precisa compreender algo. Existe uma voz de Deus gritando o tempo inteiro para você. Não temas, eu sou contigo. Mas Paulo Vitor, a minha família esse ano. Não temas, o Senhor é com a sua casa. Paulo Vitor, a minha saúde. Não temas, Deus é o Deus da cura. Paulo Vitor, a minha vida. Não temas. Você tem um Deus que é fiel, que é bom e poderoso. E o texto ele continua. E ele vai falando. Não tenham medo. Eu estou trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. A terceira coisa desse texto, que nós precisamos entender e compreender, é que a boa nova do Evangelho é para todo o mundo. A boa nova do Evangelho não é para um grupo de pessoas. Entenda, o Evangelho, Jesus é anunciado para alguns pastores que estão ali à margem. Mas o anjo faz questão de falar. O Evangelho não é apenas para os que estão à margem. O Evangelho não é apenas para os que estão nos palácios. O Evangelho é para todo homem. Com isso,
Não há acepção de pessoas. O Evangelho, a boa notícia do Evangelho é para todo mundo. Ricos e pobres, homens e mulheres. O Evangelho é para todo o povo, não para uma classe, não para um grupo, mas para todos. Esse Evangelho não discrimina ninguém. Esse Evangelho não segrega ninguém. Esse Evangelho não diminui ninguém. Mas Paulo Vitor, eu já vi isso acontecer nas igrejas. Se você viu isso acontecer em alguma igreja, eu quero te trazer uma notícia. Esse não é o Evangelho. O que muitas igrejas têm pregado não é o Evangelho. O Evangelho que faz acepção. O Evangelho que faz discriminação. O Evangelho que pisoteia. O Evangelho que separa classes. O Evangelho que faz área VIP. O Evangelho, sabe, que coloca pessoas com dinheiro de um lado e pessoas mais necessitadas do outro. Ei, esse não é o Evangelho. São palavras bonitinhas, igrejas cheias, mas um Evangelho vazio. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho que vem para alcançar todo mundo. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que é a solução para o rico, que tem muito dinheiro, mas é pobre no espírito. E para alcançar o pobre, que tem muitas necessidades e carências, o Evangelho veio para ele também. Essa boa notícia do Evangelho, igreja, é para todos. Então, o meu papel como um bom cristão é pregar e anunciar esse Evangelho a todos no qual Deus colocar no nosso caminho. Como eu me alegro em fazer parte de uma igreja como Betânia. O Romão, ele gosta de comentar isso, e isso é algo que tem que sempre ser falado mesmo. A ceia que você viu naquele vídeo maravilhoso que foi feito, que retrata pequenos pedaços de uma grandiosa noite, de uma grandiosa tarde. Mas a ceia que nós realizamos no dia 24 é apenas uma celebração final de todo um trabalho ao longo do ano. Eu sou muito grato a Deus por uma igreja que entende o seu papel aqui. Estamos nas quartas-feiras, nos domingos, servindo aqueles que o mundo exclui. Aqueles que o mundo dá as costas. Eu fico muito feliz. Chegamos às vezes na igreja. Foi, acho que domingo passado. Cheguei, estava conversando ali com alguns amigos. E aí chegou um grupo. E aí, arranja toalha, arranja sabonete, para eles tomarem um banho, para eles virem para o culto. Isso é o Evangelho. É o Evangelho para todos. É o Evangelho que chega em todos. Onde muitos ali, às vezes a família já desistiu. Mas nós como igreja não. Porque Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Então não sou eu nem você que vai determinar o fim da vida de alguém. Nós vamos acreditar até o final. Porque Deus tem poder para transformar e restaurar a vida de cada homem. E nós continuamos o texto. Então, nós temos um evangelho que é anunciado de uma maneira subversiva, de um Deus glorioso, mas que resolve se diminuir, se esvaziar. Como diz na palavra, e também cantamos essa canção, ele abriu mão de sua glória. Abriu mão de toda a glória para se esvaziar, para nos servir. Nós temos uma palavra para que nós possamos caminhar sem medo. Nós compreendemos que o Evangelho é uma boa notícia para todo mundo. Só que nós precisamos entender qual é essa boa notícia. Qual é essa boa nova? A boa nova é que Jesus Cristo, ele nasceu. E quando Jesus nasce, algumas coisas são modificadas e transformadas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Nós precisamos ir um pouco mais a fundo para compreender o motivo de tanta potência, tanto poder assim, a respeito do nascimento de Jesus.
Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Para terminar, versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A boa nova é compreender que por conta do pecado, nós fomos contaminados e estávamos destinados ao inferno, destinados à morte. Mas por meio de Jesus Cristo, ao nascer e viver uma vida em servidão, e morrer e ressuscitar, hoje nós temos vida. Hoje nós temos possibilidade de redenção. Hoje nós temos possibilidade de sermos justificados por Ele. O nascimento de Jesus traz de volta a esperança para a humanidade. A humanidade antes estava perdida, igreja. Você tem noção disso? A humanidade antes estava perdida. A morte estava, já impregnada em nós. Mas por meio de Jesus e o seu nascimento, a sua vida e a sua morte e ressurreição, Ele trouxe salvação para mim e para você. Ele trouxe possibilidade de transformação. Ele trouxe esperança para mudanças. Ele trouxe possibilidades, de nós vivemos uma vida completamente diferente do que nós estávamos destinados a viver. E aí o texto, no versículo 11, ele continua. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha só esse texto. Parece que é um texto comum, mas não é. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos destrinchar esse texto. Primeiro, nasceu o Salvador. A palavra Salvador, aqui na escrita, no grego, é soter, que significa libertador, resgatador, aquele que livra do perigo mortal. Ou seja, Jesus, Ele veio como aquele para nos resgatar. Jesus, Ele veio como aquele para nos libertar do poder do mal. Jesus, Ele veio para nos livrar do perigo de morte. Jesus, então, Ele se apresenta como Salvador das nossas vidas. Segunda coisa, aí fala, Salvador, que é Cristo. Nesse momento aqui, Ele é colocado como Cristo, o Messias, que vem do hebraico Hamashia, que significa o ungido. Então Cristo, Ele, sendo Hamashia, sendo o ungido, Ele é o nosso rei. Isso que significava. Ele era, o Hamashia significava que ele era o sacerdote e apontava também para o profeta. E Jesus, ele cumpre esses três ofícios. Ele vem como um rei, ele vem como sacerdote e ele vem como um profeta.
Então Jesus, Ele é o nosso Salvador, aquele que nos liberta, aquele que nos salva, aquele que nos livra da morte. Ele vem como ungido, o Messias, o prometido, aquele que foi profetizado pelos profetas. Aquele que foi falado lá em Isaías. Aquele que foi profetizado por Miqueias. Aquele que foi mencionado por Daniel. Aquele que no Velho Testamento foi conhecido, na passagem da Páscoa, quando o cordeiro é imolado, e através daquele sangue do cordeiro, o espírito de morte não paira sobre o povo de Deus, era apontando para Cristo. Quando você vai vendo outros textos da Bíblia, todo o Velho Testamento apontando e convergindo para Jesus. Esse Jesus profetizado, esse Jesus, que foi falado lá no Velho Testamento, nesse momento agora estava nascendo, se revelando. Se você acredita na Bíblia, se você acredita em Jesus, o que eu estou pregando aqui é algo muito importante e sério para aquilo que nós cremos. Porque se Jesus é o Senhor, se Jesus é o Salvador, se Jesus é ungido, aí entra a terceira coisa. Ele também é o Senhor. Senhor, na tradução, na palavra grega, significa Kyrios. O que significa Kyrios, igreja? Significa que Jesus, Ele é o Rei soberano, possuidor de toda a autoridade sobre a vida dos seus fiéis. No qual eu como um súdito, no qual eu como um servo, no qual eu como alguém que sirvo a esse Jesus, eu obedeço tudo aquilo que Ele determina, tudo aquilo que Ele instrui, tudo aquilo que Ele direciona. Nós queremos Jesus como Salvador. Nós reconhecemos Ele como ungido. Mas na maioria das vezes, nós não o aceitamos como nosso Senhor. Porque nós não fazemos a sua vontade. Nós não vivemos o que a palavra diz para viver. E nós precisamos compreender, Ele é Salvador. Ele é ungido, mas Ele é o Senhor também. E se Ele é o Senhor, eu preciso viver de acordo com Sua palavra. Eu preciso viver de acordo com o que Ele disse. Porque dessa maneira que eu posso ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se tua boca confessar Jesus Cristo, se tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você crer nele, confessar Ele como seu Senhor, aí nós seremos salvos. E é interessante porque nós vemos hoje no mundo tantas atrocidades acontecendo, tantas coisas ruins, tantas situações que nos entristecem. E nós às vezes queremos entender, onde está Deus no meio disso tudo? Cadê Deus? Cadê Deus que não está vendo aquela criança necessitada? Cadê Deus que não está vendo aquelas mulheres sendo violadas? Cadê Deus? Muitas vezes nós nos perguntamos isso. E existe uma história muito antiga, que um certo homem, ele chega na barbearia, e aí ele estava olhando na calçada umas crianças passando fome. E aí ele chega para o barbeiro, e fala: eu não acredito que Deus exista. E o barbeiro fala: por que você não acredita que Deus exista? Aí ele: se Deus existisse, não haveria tanta dor, tanta miséria. Olha aquelas crianças ali sofrendo ali fora. Como que Deus não faz nada? Como que Deus não muda esse quadro? E aí a história diz que o barbeiro fica em silêncio. Ele fica pensando. Então ele vê o homem de cabelos longos passando na rua, com a barba grande. E aí aquele barbeiro chega para aquele homem e fala: tá vendo aquele cara ali? Olha o cabelo dele grande. Olha a barba dele grande. Sabe uma coisa? Barbeiro não existe. Aí o cara chega para ele: como assim? Você é barbeiro, eu estou aqui para cortar o cabelo. E aí o homem fica confuso.
E o barbeiro conclui. O barbeiro, ele chega para aquele homem e fala: eles existem, mas a pessoa, o barbeiro existe, mas a pessoa precisa vir até mim, vir até nós, para que a gente corte o cabelo, para que a gente faça a barba. O mesmo acontece com Deus. O homem tanto reclama que Deus não existe. O homem tanto reclama que Deus não está fazendo tal coisa, mas o homem se afastou de Deus, o seu Criador. E quando nós vemos o sofrimento no mundo, e quando nós vemos tantas atrocidades acontecendo, não é porque Deus não existe, é porque o homem se afastou de Deus. E aí nós vemos tantas injustiças acontecendo. Eu vinha conversando esses dias com a minha esposa, ela me contando dos casos de feminicídios que estão acontecendo no Brasil aos montes. Certamente você foi impactado por isso. E aí você pode olhar para aquilo ali e falar: meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa acontecer? Será que ninguém está vendo? Será que Deus não vê isso? Mas o fato de coisas como essa acontecer é porque o homem se afastou de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, a justiça divina também se afasta. A maldade reina no coração. Então coisas ruins acontecem. Nós vemos injustiça acontecendo. Nós vemos maldade acontecendo. O problema não é Deus. Deus, ele está ali como na analogia que fizemos, como barbeiro. O barbeiro está parado. O homem cabeludo que não veio para ele para cortar o cabelo. Deus está ali esperando. É o homem que precisa se aproximar novamente de Deus. É eu e você que precisamos estar conectados novamente em Deus. Partindo para o final dessa palavra. Aquele anjo. Então, ele conclui. E ele vai dizer no texto ali, do versículo... E ele diz o seguinte: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo. E aí nós vemos a primeira cantata de Natal. Muitos anjos cantando e dizendo: glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Por causa do pecado, houve ali uma inimizade, houve ali um distanciamento. Mas através do nascimento de Jesus, a paz voltou a reinar. O homem voltou a ter acesso para poder se conectar novamente com o Pai. Então você, nós podemos hoje nos conectar com Deus. Jesus, ele nasceu ali naquela manjedoura em Belém. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. A existência de Jesus não começa numa manjedoura. Jesus, ele estava no princípio de tudo, como nós falamos. Jesus é Deus. Ele estava no princípio, lá em Gênesis. Quando o Pai, o Filho, e o Espírito estavam ali criando. Jesus, ele já existia. Então, quando Jesus ele vem para a terra, ele nasce, ele vem, como nós já falamos, para redimir o homem, ele vem para trazer salvação, ele vem para trazer um novo conceito de vida. Porque aí aqui entra no outro ponto que eu quero estar fechando essa palavra. Paulo diz, como nós lemos, que pelo pecado de um homem, a humanidade pecou. O pecado ficou entranhado na humanidade. Com isso, não bastava a morte de um anjo, mas precisava a morte de um representante da humanidade. Homem esse que sofreria as nossas tentações. Homem esse que choraria. Homem esse que sentiria as nossas dores. E através de Jesus. E é por isso que você tem que entender, que nós falamos lá no início. Não temas, Jesus está contigo. Porque Ele já passou tudo que você está passando. As suas lágrimas de dor, o sentimento de ser traído, o sentimento, sabe, de ser negligenciado. Jesus já passou por tudo isso. Ele sabe exatamente o que você está passando.
E é por isso que ele não vai ser indiferente com a tua dor. Ele não vai ser indiferente com o teu sofrimento. Então Jesus, ele vem para ser esse representante da humanidade, para viver aqui na terra, sem pecados, morrer, ressuscitar e trazer um novo momento, uma nova estação, uma nova vida para mim e para você. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, nós já entendemos o propósito do nascimento de Jesus. Quando o texto ali diz, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Desde o seu anúncio, o propósito de Jesus já havia sido estabelecido. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele não apenas vem para salvar o ser humano, mas quando ele vem para a terra, ele vem para revelar o que é ser humano de verdade. Sabe por quê? Porque quando o pecado vem na humanidade, com isso vem a deformação completa do ser humano. Por que atrocidades acontecem? Por que você vê, outro dia eu vi uma matéria de uma mãe que abandonou um bebê no lixo. Outro dia um homem que espancou a sua esposa. Outro dia eu vi um filho que matou o pai e a mãe. Por que nós vemos tanta deformação na humanidade, gente? Influência do pecado. Só que Jesus, quando ele vem para a terra, ele vem para salvar o homem, mas também ele vem para revelar o que é ser humano de verdade. Então Jesus, ele vem sendo o padrão do amor. Jesus, ele vem sendo o padrão da justiça. Jesus, ele vem sendo o padrão da paz. Jesus, ele vem para ser a imagem de Deus revelada ao homem. Para você que quer ver Deus, olhe para Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu já estou partindo para o final dessa palavra. Diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Jesus, por Deus, apontando para ele. Jesus, então, ele vem para ser uma imagem do que eu e você precisamos procurar ser aqui na terra. Quando veremos um mundo mais justo? Quando eu e você começarmos a viver uma vida semelhante a Jesus. Enquanto o mundo perde tempo com diversas besteiras, nós estamos deixando de apresentar e revelar Jesus para toda a humanidade. Uns dias atrás, entramos na polêmica das havaianas, chinela havaiana. E eu vi pessoas na internet, eu vou jogar minha havaiana fora, eu não compro mais havaiana aqui. E aí você viu um outro grupo, você vai jogar fora, dá para mim, que eu estou precisando. Você vai jogar fora, você vai comprar? Não, eu compro logo 5, eu compro várias. E era um grupo daqui falando que não comprava mais, o outro aqui vai comprar mais havaiana do que tem que comprar. O evangelho não fica nesses extremos. O evangelho faz como nós fizemos ali na ceia. Nós não sabíamos, sabe? O que nós estávamos fazendo ali? Tinha um bazar, e a pessoa chegava e tinha roupa, tinha chinelo, tinha tênis, tinha comida, tinha tudo. O evangelho não é esse que vai ficar, não compra havaiana, não, eu vou comprar havaiana. O evangelho é aquele, está com fome? Aqui tem comida para você. Está precisando de roupa? Eu tenho roupa para te dar. Você está precisando de algo, carência, precisando de uma voz? Eu estou aqui para sentar do seu lado, para ser o seu amigo, porque eu me importo com você. Enquanto como igreja nos perdemos nesses contos e nessas fumaças que o mundo coloca para a gente, nós não iremos revelar o verdadeiro propósito,
que é revelar Jesus Cristo a toda a criação. Deus espera de nós que nós possamos seguir o exemplo de Jesus aqui na terra. Você hoje em dia vê diversos livros. Jesus, o maior líder que existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior coach que já existiu. Tem de tudo. As pessoas, elas querem olhar sempre esses exemplos de Jesus. De liderança. Sempre apontando para aspectos de poder. Mas o grande exemplo que Jesus nos deu e determinou para que nós sejamos de igual maneira a Ele, é um coração de servo. Jesus nos chama para servir. E onde Deus estiver me colocando, eu vou estar para servir. Se eu vou para a ceia, eu vou ali para servir. Se eu estou na igreja, eu vou para servir. Se eu vou subir na comunidade, eu estou para servir. Não importa, sabe, o local, não importa como. O importante é eu seguir o exemplo de Jesus. Servir o meu próximo. Amar o meu próximo. O grande lance, igreja, é nós procurarmos sermos semelhantes a Jesus. Jesus, ele foi alguém que amou de uma maneira geral, ame também. Jesus foi alguém que foi justo em tudo que ele fazia, seja justo também. Jesus foi alguém que não discriminou ninguém, não discrimine ninguém. Jesus foi alguém que deu segunda chance o tempo inteiro, dê segunda chance também. Jesus foi alguém que perdoou, perdoe também. Jesus, ele vem para revelar um novo padrão de vida, uma nova criação. Uma nova forma de viver. Jesus não ficou em disse-me-disse. Jesus não ficou preso nas calúnias. Jesus não ficou preso no que falavam dele. Ele seguia vivendo e cumprindo o propósito dele. Servindo o Pai. As pessoas estão dentro das igrejas querendo o tempo inteiro, sabe, que a igreja se molde a você. O louvor tem que ser como você quer. A palavra tem que ser como você quer. Servir tem que ser como você quer. Quanto na verdade... nós precisamos estar na linha contrária disso. O que estiver disponível a nós, nós nos colocamos para servir. Com os dons, com os talentos, com tudo aquilo que Deus depositou em nossas vidas. Jesus, ele precisa ser o modelo e o padrão de vida para nós vivermos a partir de hoje. Porque Jesus nasceu a esperança para a humanidade. O mundo está caótico. Mas a esperança, Jesus nasceu. Se as pessoas começarem a se voltarem para Cristo, nós podemos ver uma mudança transformadora. Mas Paulo Vitor, você não entende a minha família? Jesus nasceu, a esperança para a sua família. Comece a ser um discípulo fiel de Jesus dentro da tua casa. E você vai ver as coisas se transformando por inteiro. E você vai ver que daqui a pouco tem outras pessoas sendo tocadas. Daqui a pouco tem outras pessoas sendo afetadas, sabe? E o evangelho vai se expandindo. O reino que Jesus veio trazer, ele começa a se expandir na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu termino essa palavra, o louvor pode vir por inteiro. Jesus nasceu, igreja, para trazer salvação para nós. Jesus nasceu para nos livrar da morte. Jesus nasceu para nos dar um exemplo moral e de vida. Uma forma de viver, uma forma de agir. E Jesus nasceu. Viveu na terra. E quando ele morre, ele ressuscita, ele faz uma promessa. E ele disse que ele retornaria para completar todas as coisas. A obra se tornar por completa. Na primeira vinda, ele vem para tirar o pecado levando a cruz. Mas na segunda, ele vem para completar a obra salvadora. Acabar de vez com o mal. Julgar com justiça. E enxugar toda lágrima. Eu não sei se você já participou de enterro de pessoas que não servem a Deus e enterro de pessoas que servem a Deus. E há uma diferença muito grande. Porque os últimos 2 enterros que eu fui foi das minhas 2 avós.
E óbvio, havia um sentimento de muita dor. Havia muito choro. Mas em todo momento, a gente tem um Espírito Santo nos consolando. E mostrando que na eternidade nós vamos nos encontrar. Toda lágrima será colhida, enxugada. Porque Jesus Cristo vai voltar, igreja. E toda dor, todo sofrimento, talvez que você possa estar vivendo, e que talvez aqui na terra não houve uma solução. Essa solução não é eterna. A nossa vida, ela passa rápido. É muito passageira. Se às vezes você olha 50, 80 anos, é muito rápido. Porque a nossa maior parte da vida será na eternidade, na glória com Deus. E ali, igreja, não há choro. Ali não há dor. Ali não há mágoa. Ali não há tristeza. Ali não há injustiça. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu. E como Jesus nasceu, há esperança para mim e para você. A esperança para o hoje, onde Ele tem poder para fazer milagres sobrenaturais em nossas vidas. Mas mesmo que algumas coisas não aconteçam e fujam do nosso controle, a dor, o sofrimento não será eterno. Jesus, Ele morreu, ressuscitou e disse que voltaria, e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, toda lágrima será enxugada. Toda dor será cessada. Toda enfermidade será curada por completo. Porque na eternidade não haverá tristeza. Não haverá dor. Não haverá violência. Você não vai carregar os seus traumas e as suas dores. Você não vai carregar as palavras que lançaram para você e que feriram teu coração. Porque na eternidade tudo isso não entra. Porque na eternidade o reino foi estabelecido por completo. E ali há paz. Ali há alegria. Ali há justiça por inteiro. Então, por mais que a vida esteja difícil hoje, existe um Deus que está trabalhando contigo, está do teu lado e não está deixando você sozinho. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições, dificuldades nós teremos, mas tem bom ânimo. Jesus Cristo venceu e Ele está contigo. Lembra? Emanuel, Deus conosco. Mas mesmo que a vida esteja muito difícil, o sofrimento, a dor, as dificuldades não serão eternas. Jesus Cristo há de voltar. E é nessa fé que nós nos agarramos. É nessa fé que a nossa esperança é renovada todos os dias. Com a certeza que Jesus Cristo nasceu. O Verbo encarnou. Jesus Cristo veio à terra como homem. Morreu. Ressuscitou. Subiu ao céu. E trouxe uma promessa que voltaria para nos buscar. Voltaria para buscar a sua igreja. E quando Ele te buscar, você vai viver um tempo sem dor, sem lágrimas, com alegria. E tudo isso inicia em algo. No momento que divide a história. Jesus nasceu. Há esperança para mim. Jesus nasceu. Há esperança para você. Jesus nasceu. Há esperança para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Jesus Cristo nasceu. Há esperança. Feche seus olhos nesse momento.
Muitos de nós temos caminhado às vezes no Evangelho e nós esquecemos verdades básicas e fundamentais do Evangelho. E o que nós tentamos compartilhar aqui como mensagem foram verdades estabelecidas que você precisa se agarrar por inteiro. Jesus Cristo nasceu. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo veio à terra para trazer salvação. Eu estava destinado ao inferno. Eu estava destinado à morte. A minha vida não tinha saída nem solução. Mas Jesus Cristo nasceu e trouxe esperança para mim. Trouxe mudança, trouxe salvação. Quanto a mim, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer Ele como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Cristo. Jesus Cristo, Ele veio à terra e Ele nos trouxe um novo padrão de vida, uma nova forma de viver. Você pode ser uma pessoa melhor se você começar a orar para Jesus. Você pode ser um pai melhor. Você pode ser um esposo melhor. Você pode ser uma mãe melhor. Você pode ser uma esposa melhor. Você pode ser um filho ou uma filha melhor. Quando você olha para o exemplo de Jesus, ser alguém mais justo, sendo alguém mais amoroso, sendo alguém mais perdoador, sendo alguém mais, que seja alguém com um coração mais pacífico, seja alguém que não instaura problemas e guerras, mas alguém que traz paz. Diante de situações problemáticas, você é aquele que traz paz, que traz a solução. Por quê? Porque Jesus veio e trouxe um novo modelo de vida para você. Ele não veio apenas para te salvar, mas Ele veio também te trazer uma nova forma de viver. Então Ele veio para te salvar, Ele vem para te trazer uma nova forma de viver, e Ele vem para trazer esperança de um futuro na eternidade com Ele, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lágrimas. Nós viveremos com Ele, com o Pai, para sempre. Jesus Cristo nasceu. Esse evento mudou a história da humanidade. O mundo é um antes e depois de Cristo, não apenas na data. Mas o mundo é antes e depois de Cristo, tamanho o impacto do seu nascimento. Jesus Cristo nasceu, a esperança para mim. Jesus Cristo nasceu, a esperança para você. A palavra diz que um homem chamado Simeão, ele ansiava por Jesus, porque ele ouviu falar das promessas do Salvador, ele ouviu falar das promessas desse Senhor. E a palavra diz que esse homem, já de uma avançada idade, ele está ali servindo no templo, e Jesus ali é levado, apresentado, e a Bíblia fala que aquele homem, ele pega Jesus, chorando, emocionado, dizendo que ele já poderia morrer, porque os seus olhos viram o Rei, os seus olhos viram o Salvador, os seus olhos viram Jesus. Tamanha a importância do nascimento desse Jesus. Às vezes nós negligenciamos, nós lembramos do Natal apenas dos presentes, ou até mesmo do Papai Noel, e esquecemos que Natal é Jesus. Natal é o nascimento de Cristo. Natal é Cristo, Deus encarnado, veio como homem para trazer salvação, para nos remodelar na nossa humanidade.
e nos dá a esperança de um futuro. O louvor vai estar cantando uma canção. E após essa canção nós vamos estar orando para terminar esse culto. Preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele
Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá soberano, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, todos os meus dias. Declara: Ele virá. Ele virá. Soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. Mais uma vez, a igreja: Ele virá. Ele virá. Ele virá em poder e glória. Toda lágrima será enxugada, toda dor cessará. Jesus nasceu, a esperança. Ele viveu, Ele morreu, ressuscitou, e Ele voltará para nos buscar. Está consigo a sua recompensa. Pai, muito obrigado por Tua palavra nessa noite. Nós te agradecemos, Deus, por essa verdade revelada aos nossos corações. Jesus nasceu, a esperança para nós. Nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. A esperança, porque o Senhor nasceu, trazendo uma nova oportunidade para a humanidade, trazendo salvação, trazendo restauração. Estávamos condenados pelo pecado, estávamos fadados ao inferno, estávamos destinados à morte, mas Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, nos trazendo vida, nos trazendo restauração. Jesus trouxe a esperança de volta para mim e para você. Jesus nasceu trazendo esperança para a sua família. Jesus nasceu trazendo esperança para a sua vida. Jesus nasceu trazendo esperança para o seu futuro. Jesus nasceu trazendo esperança para todos nós. Só que não para aí, porque Ele nasce, Ele morre, Ele ressuscita, Ele sobe ao céu e declara: eu voltarei para buscar o meu povo, para buscar a minha igreja. Ele vai voltar para nos buscar e completar a sua obra de salvação. E quando isso acontecer, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais injustiça, não haverá mais discriminação, não haverá mais violência, porque todas as coisas se alinharam. O reino de Deus foi estabelecido por completo, a sua justiça foi estabelecida por inteira. E é nisso que nós nos agarramos, é nessa fé que nós nos agarramos e esperamos, porque Ele virá. E nós te agradecemos nessa noite, Jesus. Te agradecemos pelo seu nascimento, te agradecemos porque você veio aqui na terra e morreu por nós. Muito obrigado. É o que nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se você pode, aplauda Jesus bem forte.